Pessoal, Reis chega agora em seus momentos decisivos nessa quinta temporada. E vemos agora o nosso Davi indo para Gate e fazendo uma aliança com o rei Axe. Talvez você, como eu, faça a mesma pergunta. O que Davi está fazendo entre os filisteus? Ainda mais agora que ele pretende lutar contra seu povo. Nesse episódio, veremos Davi dizendo ao rei Axe que está totalmente pronto e disposto para mostrar o que ele e seus homens é capaz de fazer contra o povo de Deus. Vejam só isso. O que um cara como Davi está fazendo num lugar como esse? Para nós entendermos, vamos ler então nossa Bíblia Sagrada em 1 Samuel, no seu capítulo 28, que nos diz assim as Escrituras Sagradas. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Axe disse a Davi: "Saiba que você e seus homens sairão à batalha comigo." Davi então diz: "Está bem. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer." Então Axe disse a Davi: "Colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver." Pessoal, então eu acredito que nesse entremeio já se passaram aproximadamente 1 ano e 4 meses, em que Davi, suas esposas e os seus homens estão ali lutando para o rei Axe. Mas na verdade, como vimos em episódios anteriores, ele engana Axe, né? Na verdade, ele não luta contra o povo de Israel. Ou melhor, povo que fizeram aliança com Israel, né? E sim, povos que são inimigos de Israel. Também não deixa vestígios, isso é, não deixa ninguém vivo, para que o rei Axe descubra. E exatamente isso que tem acontecido. Nesse 1 ano e 4 meses, o Axe, o rei filisteu, nunca descobriu o que Davi na verdade, ou melhor, contra quem na verdade Davi estava lutando, pensando que seria com povos que fizeram aliança com Israel. Olha só o que vimos aí, pessoal. Mesmo Davi sendo um grande homem, o homem segundo o coração de Deus, um grande exemplo para nós, teve seu momento de falta de fé. Deixou de confiar totalmente em Deus e quis agir por si próprio. Se a gente voltar para o capítulo 27 de 1 Samuel, versículo 1 nos diz que Davi, porém, pensou: "Um dia Saul me apanhará. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel e, por fim, estarei seguro." Olha bem, ele põe sua fé quase que completamente em suas próprias atitudes, deixando em algum momento de confiar totalmente em Deus. É como se nós, cristãos, em algum momento não confiassem totalmente em Deus, ou melhor, querendo ajudar Deus a realizar um milagre que tanto esperamos. Na verdade, o que fazemos é atrasar ainda mais. Pois quem assistiu episódios anteriores deve ter visto que aquele meio que anjo, o Micael, vimos que ele se aproximou de Davi sem que ele percebesse e ficou ali aguardando, quem sabe ele clamar a Deus para o anjo do Senhor dar-lhe as diretrizes. Mas porém, ao ver que Davi quer na verdade agir por si próprio, ele vai embora. E assim Deus deixará Davi passar por esse momento, digamos que esse mau bocado, o qual ele tem que se virar nos 30 para não trair seu povo e ainda escapar dos filisteus. Mas antes de continuar, quero te pedir algumas coisas bem rapidinho. E na sequência, vamos falar lá do outro lado, onde está Saul e seu povo,
que nesse exato momento agora eles estão também se apavorando. Olha só, pessoal, você que já acompanha o meu canal e já conhece essa vinheta, por gentileza, enquanto roda a vinheta, vai aqui do lado, aqui no chat. Isso é você que está assistindo a estreia aqui ao vivo, junto comigo. Comente alguma coisa, interaja, me ajude aí, para que o YouTube entenda que esse vídeo está tendo relevância, ok? Ficarei muito grato. Vamos então à vinheta e já voltamos. Assista um resumo no Capricho. Analise e deixe sua opinião. Se possível, interaja. Mas se gostares, faça-o chegar a mais pessoas. E se pretendes acompanhar o canal, faça o mais importante. Continuando então, pessoal, apesar de tudo, Deus jamais deixará Davi sozinho, isso é, jamais desamparará. Chega no momento certo, ele agirá dando escape. Pois, como vimos no capítulo 16 de 1 Samuel, Davi é ungido a rei por Samuel. Já no capítulo 17, ele se levanta contra Golias e é campeão dessa luta. No capítulo 18, Saul começa a ficar nervoso com a popularidade de Davi diante do povo e dá início aos planos para ocasionar sua morte. A princípio ele quer que isso pareça um acidente, mas depois dá ordens expressas para que Davi seja morto. E finalmente, Davi é obrigado a fugir para salvar sua vida, vivendo como fugitivo da justiça. A fuga de Davi começa com sua inesperada aparição em Nob, onde ele inventa uma história para Aimeleque, o sacerdote, para explicar por que veio sem seus homens. A pedido de Davi, o sumo sacerdote lhe dá do pão sagrado e a espada de Golias. De Nob, Davi foge para Axe, rei de Gate. O rei está disposto a lhe dar proteção até que alguns de seus servos o fazem recordar de que a reputação de Davi não deve ser negligenciada. Já sabendo que está em perigo, Davi finge-se de louco, perambulando pela cidade, babando e arranhando os portões. Axe então não se sente ameaçado por um doido, mas também não vê nenhuma vantagem em lhe dar proteção. Por isso, expulsa Davi de Gate. Daí em diante, Davi começa a reunir um grupo de descontentes e é obrigado a se esconder nas regiões remotas de Judá, principalmente depois da exortação de Gade. 1 Samuel 22, verso 5. Já no capítulo 24, ocorre que Saul e Davi procuram a privacidade da mesma caverna. Os homens de Davi interpretam este encontro providencial como sinal de que Deus quer que eles matem Saul e acabem com seus problemas. Mas porém Davi não pensa assim. Até mesmo cortar um pedaço do manto do rei faz Davi ficar com peso na consciência. Ele deixa então Saul sair da caverna e então revela sua presença, mansamente repreendendo o rei por persegui-lo sem motivo. Davi lhe assegura que não tem intenção de lhe fazer mal e que o relacionamento entre os dois está aos cuidados de Deus. Saul então parece se arrepender e os dois se separam pacificamente. Já no capítulo 25, Davi é insultado por Nabal, um tolo descendente de Caleb que, de forma alguma, está à altura de sua herança. Davi parte atrás de Nabal, pretendendo tirar não só sua vida, como a de todos os homens de sua casa. Somente pela intervenção sábia e abnegada de Abigail, a esposa de Nabal, Davi desiste de sua vingança impulsiva. Nesse encontro, Abigail assegura a Davi que ele será rei de Israel
e que o melhor a fazer é deixar a vingança com Deus. Davi concorda e os dois se separam pacificamente. Vemos então o capítulo 26. Parece ser o ponto alto da vida espiritual de Davi. Uma vez mais, Saul está em sua perseguição. Davi é informado de sua presença e envia espiões que localizam o local exato do acampamento de Saul. Davi e Abissai, então, entram no acampamento, enquanto os soldados de Saul dormem um sono profundo, causado por um sedativo divino. Isso está em 1 Samuel, capítulo 26, verso 12. Davi, então, não permite que Abissai mate Saul, como é óbvio que ele pretende fazer. Isso no capítulo 26, 8 ao 9 e depois o 15. Em vez disto, apenas a lança e a vasilha d'água são levadas, como prova do quanto eles estiveram perto do rei, sem, contudo, serem detidos por qualquer um de seus homens. Na sequência, então, Davi inicia o confronto censurando Abner e depois o resto dos soldados por permitirem que um assassino se aproximasse do rei. Davi faz com que se lembre de que este é um crime passível de morte e depois lhes diz que foi ele quem salvou a vida do rei, não qualquer um deles. Como pode, pergunta Davi, alguém que salva a vida do rei ser caçado como assassino, enquanto dignos de morte são aqueles que procuram tirar sua vida? E Davi também tem uma palavra para o rei Saul. Mais uma vez, ele afirma sua lealdade ao rei. Ele pergunta por que procura tirar sua vida. Davi mostra ao rei que deve haver alguém que o está instigando contra ele, e injustamente, é claro. Ele não é nenhuma ameaça ao rei. Mas em sua perseguição a Davi, o rei está expulsando do país e, assim, do lugar de adoração a Deus e de suas bênçãos. É como se o rei estivesse lhe dizendo para adorar outros deuses. Davi então suplica que Saul não o obrigue a deixar sua pátria, para que seu sangue não seja derramado em solo estrangeiro. Isso encontramos em 1 Samuel 26, 17 ao 20. Saul então confessa seu pecado e reconhece que Davi terá grandes realizações e certamente prevalecerá. Isso no 26, verso 25. Indiretamente, ele promete que cessará sua perseguição e por isso convida Davi a retornar. Acho que ele está dizendo a Davi para voltar a adorar sem receio. Contudo, apesar de todas as confirmações de que será o próximo rei de Israel e de suas próprias declarações de fé, encontramos Davi deixando o país e voltando para Gate. Isso é realmente espantoso. Que trajetória linda de Davi, não é, pessoal? E sofrida, é claro. Mas é assim mesmo, pois não há vitória sem luta. Vamos agora falarmos de Saul. O resumo nos diz que Abner fica muito preocupado ao saber que os filisteus planejam mais uma vez atacar Israel e vai rapidamente comunicar Saul. Saul, então, ao receber a notícia, percebe que o pequeno momento de sossego acaba. E outra coisa, ele agora terá que pensar duas vezes antes de atacar os filisteus, pois agora ele não tem o grande guerreiro Davi ao lado dele. E no momento em que Saul ver o tamanho do exército filisteu, ficará apavorado, irá consultar a Deus, que certamente não lhe responderá. Fazendo assim, Saul tomar mais uma de suas atitudes errôneas, pois o homem que expulsou as feiticeiras do país irá agora desesperadamente atrás de Laísa para tentar falar com o profeta Samuel, ver se pode,
mas isso acontecerá em episódios posteriores, então depois nos falamos disso. Agora, nesse episódio ainda, o resumo nos diz que Jonatas irá flagrar a própria mãe com o general Abner. Esse momento será um dos momentos mais aguardados para quem acompanha a trama. Jonatas ficará decepcionado com sua mãe. Já o general Abner implorará para que Jonatas não o entregue para Saul. E aí, pessoal, agora vamos ver o que vai acontecer. Será que Jonatas vai entregar ele para o pai ou não? Deixe seu comentário aí, sua opinião, o que você acha. Então, pessoal, o episódio termina com a, digamos que, triste cena de Davi e seus 600 homens trajados de filisteus. Se você ficou aqui até agora, é porque gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, se possível for, deixe seu joinha e também um comentário. Que tal você me dizer de que estado ou país você me acompanha? Ficarei muito feliz em ler o seu comentário. Vale lembrar também que se você ainda não se inscreveu no canal, queira se inscrever. Ative também o sino de notificações para que quando eu postar um novo vídeo aqui no canal, o YouTube te avise. Assim você fica por dentro de tudo que acontece nas novelas e séries bíblicas. Obrigado a todos. Até segunda-feira, às 22 horas, aproximadamente, com mais um Resumo de Reis.